Fala, rapaziada da Fábrica de Greens, Matheus Moreira mais uma vez aqui para a gente trazer aí as oportunidades, melhores oportunidades do último dia do ano, né? Finalmente, dia 31 de dezembro, com algumas oportunidades interessantes, não muitas, tá? Quarta-feira de poucos jogos, quarta-feira normalmente tem bastante jogos, mas não teremos muitos jogos. Depois, já no dia primeiro também poucos jogos novamente, mas ainda assim teremos Premier League, por exemplo, para poder analisar, Premiership não, Championship também para a gente analisar, poucos jogos, mas ainda jogos melhores, tá? Do que esse dia 31. Antes disso, vamos falar dos resultados. Já tem o resultado aí dessa terça-feira que a gente teve bons resultados, foram 12 oportunidades enviadas no vídeo de terça, né? No vídeo anterior a esse, tá com 9 acertos. E também o nosso bilhete pronto, que foi de ambas marcam sim para o jogo do Arsenal e também um e-mail para o jogo do Manchester United. Para quem pegasse ambas também estava interessante, daria uma cotação quase 4 e também bateu, né? O Manchester não venceu mais uma de forma consecutiva, não venceu a quarta consecutiva no campeonato inglês. Se você não é inscrito, eu imagino que você já seja, mas se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixa o like. A gente acabou de bater a meta de 2.000 inscritos. Muito obrigado para você que fortaleceu, que é inscrito no nosso canal. E deixa o like também, porque a gente tem uma meta de 100 likes por vídeo para poder ter bilhete pronto para o próximo vídeo. Esse vídeo de hoje tem, porque vocês bateram e bateram com tranquilidade. O último vídeo passou de 200 likes, salvo engano, inclusive, tá? Então a galera fazendo, ó, porque a gente conseguiu ter um resultado legal pra caramba. Batendo a meta, só olhar o comentário fixado que vai ter lá o nosso bilhete pronto. Valeu? Vamos agora para as oportunidades? Então vamos aí para as oportunidades do dia. Como vocês podem ver, tem aí jogos na Pro League Saudita e também jogos lá em Israel, para a gente dar uma olhada, que também costuma ter alguns padrões para a gente pegar e seguir. Tá? Com relação à Pro League, vamos começar aí com o campeonato Saudita, né? Neon e Al Ittihad. E eu vejo duas boas oportunidades para esse jogo, ambas em gols, tá? Ambas marcam sim e mais de 1,5 gols na partida, um cenário mais audacioso, outro cenário um pouco mais simples. Por quê, né? Média de gols feitos das duas equipes, 1,6 e 2 pelo lado do Al-Ittihad e 1,6 pelo lado do Neon. O Neon marcou gol em todos os últimos 10 jogos, o Al-Ittihad marcou gol em 8 dos últimos 10 jogos, mas em contrapartida tem uma média maior. E em relação a sofridos, nos últimos 10 jogos o Neon sofreu em 9 e o Al-Ittihad sofreu em 7. Tá? Então, essas são equipes que sofrem bastante gols também. Ambas marcam sim, bateu em 9 dos últimos 10 jogos da equipe do Neon e em 5 dos últimos 10 jogos da equipe do Al-Ittihad. E o mais de 1,5, aí sim, bem tranquilo, bem possível de você utilizar para fazer uma alavancagem ou até mesmo uma duplinha. 9 dos últimos 10 jogos do Neon bateu a linha, em 8 dos últimos 10 jogos da equipe do Al-Ittihad também bateu essa linha. Próximo jogo também, Campeonato Saudita, Al-Khalaj e Al-Hilal. 13º com o terceiro colocado, e a estatística que a gente vai dar uma olhada é com relação aos escanteios, tá? Linha para over 8,5 cantos, linha que bateu em 9 dos últimos 10 jogos do time mandante, em 8 dos últimos 10 jogos do Al-Hilal, que é o time visitante, tá? Média das duas equipes têm uma média muito alta de marcados, 6,9 do time da casa e 7,3 do time do Al-Hilal, uma média muito alta somada as duas equipes aqui, de uma média acima de 14, tá? No entanto, nos sofridos, o Al-Khalaj tem uma média de 4,1, mas o Al-Hilal tem uma média muito baixa, de 2,7 apenas. Então, faz muitos cantos, mas sofre poucos, tá? Mas esse over 8 aqui bateu a maior parte dos jogos. Over 9 também bateu com uma boa possibilidade aí, com 7 dos últimos 10 jogos das duas equipes. Por último, não menos importante aí ainda no Campeonato Saudita, Al-Shabaab e Al-Qadsiya. E aí a linha que a gente vai entrar é para under cartões, tá? Under 5,5 cartões. Perdão, não é cartões não. Gol. Gol no HT. Linha essa que bateu nos últimos 10 jogos do Al-Shabaab em todos, tá? Então uma linha bem tranquila pelo lado do time mandante, principalmente sofrendo gols, tá? A média de sofrer gols mais do que marcar gols, o Al-Shabaab. E o lado do Al-Qadsiya em 7 dos últimos 10 jogos. Então, uma possibilidade bem legal aí de 85% somada às duas possibilidades, ou seja, um justo aí de 1,17. As casas estão oferecendo acima de 1,30. A gente pega com tranquilidade para fazer uma duplinha também. Um dos melhores cenários para hoje, inclusive, é esse gol no HT.
E ainda tem aquele bizu, né? Espera o jogo começar, dá uma olhada ali os 5 primeiros minutos. Os gols nos primeiros tempos costumam sair pelo lado do time visitante nos primeiros 15 minutos, então fica de olho. Mas caso esse gol não saia ali em 5, 6, 7 minutos, você já consegue pegar uma odd bem legal acima de 1,50, por exemplo. Tá? Próximo jogo, Maccabi Netanya versus Apoel Petah Tikvia. Enfim, dois times aí do campeonato israelense, que é um campeonato bom para gols, tá? Campeonato muito bom para gols, e por isso a gente vai pegar a linha de ambas marcam sim, tá? Linha essa que bateu em 7 dos últimos 10 jogos das duas equipes. São duas equipes que têm o ambas marcam no cenário como algo positivo para a gente entrar, tá? Com relação a gols marcados e sofridos, os últimos 10 jogos do time da casa, em 9 fizeram gol, e do time fora, em 7 fizeram gols. Com relação a sofrer, o time da casa sofreu em 8 dos últimos 10 jogos, ou seja, sofre bastante também. E o Apoel também nos últimos 10 jogos sofreu em 9. Então, duas equipes que sofrem gols, mas também fazem muitos gols. 1,5 aparece com uma possibilidade excelente também, com 100% dos últimos 10 jogos do Maccabi e 8 do Apoel aqui, dos últimos 10 jogos. Mais um joguinho no campeonato israelita. Maccabi Haifa, né, que é um dos grandes conhecidos do campeonato israelense, né, junto com Maccabi Tel Aviv. E um cenário interessante para ir, mais uma vez, é relacionado aos gols. A gente vai para o over 1,5, linha que bateu em 9 dos últimos 10 jogos do time da casa e em 8 dos últimos 10 jogos do Maccabi Haifa. Tá? A linha de 2,5 já me aparece como algo mais arriscado. Tá? E com relação a ambas marcam, para a gente também falar um pouco sobre 7 dos últimos 10 jogos do Maccabi, mas em 6 dos últimos 10 jogos do time da casa. Então, seria um cenário interessante, por exemplo, um time da casa abrir o placar. E aí o time de fora, que é favorito a vencer a partida, ter que sair um pouco mais. Isso favoreceria muito o cenário para ambas marcam, então, no ao vivo, uma excelente pedida. E último joguinho aí em Israel, aqui a gente vai ao contrário, a gente vai aproveitar uma linha bem baixa para over cantos e vamos pegar uma linha mais alta, com a precificação melhor, para under gols, tá? Linha de 3,5, under 3,5 gols, que bateu em 8 dos últimos 10 jogos do time da casa e em 9 dos últimos 10 jogos do time que joga fora de casa. Duas equipes que têm médias baixas de sofrer gols, o líder do campeonato joga contra o 13º, líder do campeonato, sofreu 15 gols em 15 partidas, tá? Uma média baixa, e joga contra o 13º, que é uma equipe que tem uma média de gols vazados bem alta e faz poucos, 13 gols apenas no campeonato em 15 jogos. Tá? Enfim, então cenário positivo, mais uma vez, para a gente entrar aí no under gols, linha que está valorizada, tendo em vista, e a gente pode dar uma olhada aqui nas odds também, ó. O under 3,5 com 1,64, cenário para entrada única. Por quê? Pelo fato de ser o primeiro colocado, bem favorito para vencer a partida, mas estão encarando o jogo como uma possível goleada, coisa que, no meu ponto de vista, analisando os números, os 21 gols sofridos pelo Apoel Jerusalém, por exemplo, não está nem em primeiro, nem em segundo, nem em terceiro, nem em quarto, ainda está à frente de 7 equipes no campeonato israelita, e não só isso, o quinto colocado e o quarto colocado do campeonato sofreram 2 gols a mais somente. Então, o Apoel Jerusalém tem uma defesa que sofre gols, mas o principal defeito do clube para estar tão embaixo na tabela é justamente não marcar muitos gols e não com relação a tomar gols, tá? Então ele toma poucos gols. Então tá aí as melhores oportunidades dessa quarta-feira, último dia do ano. E um cenário legal para a gente lembrar sobre gestão de banca, falar sobre isso, da importância que é para você fazer gestão de banca, da importância que é para você fazer gestão de ricos, pegar agora esse final de ano, analisar todos os números, todas as entradas que você realizou, dar uma olhada naquilo que você vai melhor, dar uma olhada naquilo que você não vai tão bem assim, para poder filtrar sempre pelo aquilo que você vai melhor, tá? Lembrando sempre, a aposta não é investimento, somente para mais de 18 anos, joga com responsabilidade. E aquilo, todas as análises que eu passo aqui para vocês, através do Packball, que tem a descrição aqui para vocês também utilizarem para fazer estudos. É uma plataforma que tem gratuitamente e tem a versão paga. Pelo link você ganha desconto, inclusive.
Eu, baseado nesses estudos, que trago aqui um conteúdo informativo e opinativo para vocês. Grupo no Telegram e no WhatsApp, link na descrição também, para você pegar e vir participar do nosso grupo. Lá a gente dá todos os avisos com relação a vídeos novos, oportunidades também ao vivo por diversas vezes. Então, aproveita e clica aí, entra promoções também. Enfim, é isso. Não se esquece, deixa o like, se inscreve no canal e clica aqui no mercadosbet.com.br que tem coisa maneira lá para vocês também, conteúdo para estudo também. Valeu? Um beijo e até o vídeo do ano que vem, né? Até ano que vem, galera. Abraço. Na verdade, o vídeo vai sair ainda esse ano, né? Porque o vídeo sai dia 31, mas é para as dicas já do ano que vem. Um abraço.